Nesse vídeo eu quero desvendar de vez essa história de treinamento de força no futebol. Eu quero te dar um guia aqui com 5 tópicos. Se você seguir esses 5 tópicos, eu tenho certeza que tu vai conseguir ser um atleta mais forte ou desenvolver com mais eficiência a força do teu atleta. E eu quero te trazer desses 5 tópicos desde a construção de base quanto a manter a disciplina nos treinos. E eu vou te trazer exemplos práticos aqui, com vídeos educativos, para que você possa seguir e entender com mais excelência o que eu quero te passar. Tentarei reduzir o máximo, ser muito objetivo, para poder te mostrar um outro lado da preparação física que você ainda não viu. De cara, o primeiro tópico é construir uma base poderosa. A gente tem que se perguntar: por que o treinamento de força é crucial para o futebol? Por que será que eu tenho que treinar força? Será que eu preciso de força para poder dividir uma bola, por exemplo? Para você ter uma força de contato ali para competir no último terço do gol, chegando ali perto da área, ser mais forte que o zagueiro para fazer um gol, ou ser mais forte que o atacante para poder tirar a bola? Por que eu preciso ser forte? É simples. Se você não tiver força, você não tem longevidade. É cientificamente comprovado. Força é diretamente proporcional à sua longevidade. Quanto mais força, mais você vive. Qualquer ser humano perde força durante um tempo. E o nosso desafio, como preparadores físicos, é passar para vocês, atletas, a melhor maneira de vocês construírem esse tipo de força. Então não se trata apenas de crescer, não se trata apenas de construir uma base para ser forte. E sim, você precisa ser veloz, você precisa ser ágil. Não é só você chegar na academia e carregar peso. Você precisa ter mobilidade, você precisa ter flexibilidade. Então tudo isso faz diferença no seu plano de treinamento. Então o primeiro tópico é esse: ser forte, mas não ser forte apenas em carregar mais peso na academia. Eu estou falando em conquistar, em construir várias capacidades físicas, o máximo das tuas capacidades físicas para você poder jogar futebol. Então, quanto mais forte, mais capacidades físicas apuradas, eu estou falando de força, estou falando de velocidade, estou falando de flexibilidade, estou falando de condicionamento cardiorrespiratório. Então, quanto mais vocês conseguirem construir, mais forte e mais sucesso você terão com certeza no futebol. O treinamento de força ele reduz de uma maneira muito significativa o teu risco de lesão. Inclusive lesões comuns no futebol, que são as rupturas de LCA, que é uma das mais perigosas, se não a mais perigosa, como aquelas mais tradicionais, como alguma lesão de posterior e tudo mais. Mas a gente acaba entrando no segundo tópico, que é trabalhar de forma específica o futebol. E essa forma específica, ela está muito diretamente relacionada a vetores, a quais são os exercícios que eu posso fazer para melhorar a aceleração do meu atleta, quais exercícios que eu posso fazer para eu, como atleta, melhorar o meu sprint, melhorar a minha força. E eu estou aqui para te mostrar um exemplo clássico de um exercício não tradicional. Esse exercício, por exemplo, ele vai trabalhar tanto o teu alongamento, a tua força ali de membro inferior, quanto vai estar ali diretamente relacionado também à tua aceleração. Repara que ele apoia a perna da frente num suporte um pouco mais alto, ele é obrigado a fazer uma flexão de quadril e precisa ter uma força um pouco mais apurada ali para fazer essa alavanca para cima. Então, se o atleta tiver com diferença de força de uma perna para outra, esse exercício ele já vai acusar. Então, você já vai perceber uma diferença de força se você tiver, claro, de uma perna para outra fazer desse exercício aqui. Então, a quantidade de força que é exigida aqui é muito grande. Você pode estar mudando o exercício, por exemplo, fazendo sem carga ou colocando uma carga maior se você necessitar. Então, vai depender muito ali do teu condicionamento e da tua força do momento,
do que você tem para oferecer. Então, é um exercício não tradicional que eu posso estar trazendo como exemplo aqui. Existem vários outros tipos de exercício. Então, esse segundo tópico é exatamente para falar disso. Atender maneiras específicas de treinar. O que eu posso realizar de treinamento que eu posso transferir para o campo? Quais são os exercícios que vão me ajudar na minha corrida? Quais são os exercícios que vão me ajudar na minha recuperação? Quais são os exercícios que eu vou estar fazendo para que lá no campo eu possa transferir essa força? É por isso que muitas vezes é discutido. Cadeira extensora, leg press, isso tudo não é para atleta. Não é que não seja para atleta, é que existem momentos de aplicar. Eu concordo que você pode estar utilizando esses aparelhos, não tem problema nenhum. Porém, você precisa estar sabendo o porquê de você utilizar e quando você utilizar. Essa que está a diferença. Por que você acha que a pliometria ela é importante no futebol? Mais um outro grande exemplo, a pliometria, ela vai estar diretamente relacionada ali na tua prevenção de lesão de tornozelo também e prevenção de lesão de musculatura da panturrilha. Tem um outro exemplo aqui para te mostrar. O atleta ele faz uma flexão de tornozelo, trabalhando essa panturrilha e tanto essa parte de flexão de tornozelo, e em seguida ele vai para microsaltos. Ali era um dia de trabalho de força de membro inferior, e esse trabalho ele vai exigir tanto a musculatura da panturrilha, fazendo ele ter uma prevenção de lesão ali, quanto desenvolvendo força também. Uma das maiores lesões no futebol hoje, ela é de tornozelo. Então, se você tem um tornozelo móvel, forte, com certeza isso vai te prevenir de muita coisa, inclusive lesões nessa região. Então, mais um exemplo prático de exercícios específicos para a modalidade. Quero te mostrar mais um exercício específico aqui que eu posso trazer, que eu trabalho com meus atletas, também para o futebol. Olha só, trabalho de potência, força e velocidade, tanto vai ajudar ele na desaceleração, na mudança de direção. Esse atleta específico estava se recuperando de uma lesão, tá, de menisco e LCA, e já tinha feito a primeira parte da fase de transição, já estava trabalhando a potência com ele. Olha só, pressão ali no medicine ball, com muita velocidade, você vai trabalhar muito bem a parte excêntrica do movimento, e essa parte excêntrica, ela vai ajudar ele muito nos exercícios específicos, naquilo que ele vai trabalhar no seu dia a dia, tanto no treino quanto nos jogos. E isso vai ser de uma maneira muito interessante. Terceiro tópico é sobre otimizar o seu programa de treinamento. Como é que eu posso otimizar o meu programa? Ser específico. Quanto mais específico e sendo planejado, aumentando ali a carga de maneira gradual, respeitando a tua recuperação, tendo boa nutrição, tendo bom sono. Isso tudo são detalhes que às vezes já está maçante de falar, mas é muito importante. Se não fosse importante, a gente não estava aqui batendo nessa tecla mais uma vez. E falando de recuperação, eu tenho um exemplo de treino de recuperação, porque alguns tipos de treino ele pode te ajudar na recuperação. Às vezes a gente está cansado e o atleta de alto desempenho ele precisa se movimentar. E se você souber aplicar um treinamento que possa te acelerar essa recuperação, excelente. Eu tenho um exemplo aqui que eu vou te mostrar que eu fiz com um atleta que ele estava precisando recuperar. E eu fiz esse trabalho de recuperação com ele pós-jogo, tá? Era nas 48 horas, movimento, geralmente 48 horas o atleta está mais cansado, então fiz uma sessão de mobilidade, trabalhando ali a parte escapular, alongando ali o membro inferior. Depois que fizemos esse trabalho de alongamento inicial, nós fomos para a piscina, fizemos mais trabalho ali, fizemos um trabalho um pouquinho mais puxado ali para membro superior também, aproveitamos essa parte ali, fizemos corrida dentro da água, fizemos ali um trabalho de ombro, de estabilizador de ombro.
Então, são todos os trabalhos que podem te ajudar nessa recuperação. Então, muitas das vezes, eu vou te falar que quase 100% das vezes, é melhor você movimentar quando está cansado do que às vezes ficar deitado. É claro que a gente tem que priorizar o sono, como eu falei, mas se você tiver um programa de treinamento bem organizado, eu tenho certeza que vai caber algum dia aí um treino desse regenerativo para te ajudar a evoluir e voltar a ser a tua condição normal, né? A tua recuperação normal. Você com 100% ali recuperado para desenvolver o seu trabalho, o seu treinamento no dia a dia normal. Você vai ver que isso vai acelerar a tua recuperação. Então, o terceiro tópico é sobre isso. Organizar o teu planejamento, organizar o teu sono, organizar a tua nutrição, organizar a tua recuperação para você otimizar os teus ganhos. Quarto tópico para construir um corpo forte e você desenvolver força. A gente já está chegando no final, já estamos ali no quarto. Eu quero te contar uma coisa primeiro. Eu tô com um programa de treinamento, não só um programa de treinamento, eu tô com um trabalho completo de mentoria para preparadores físicos e atletas. Se você clicar aí embaixo, você vai direto para o meu site, vai abrir um WhatsApp, você vai conversar comigo e eu vou te passar detalhes sobre essa mentoria para preparadores físicos ou consultoria para atletas, se você é um atleta. Então, tudo isso que eu estou falando ele é só a cereja do bolo. Tem muito mais coisas por trás. Eu não gosto só de passar exercício. Eu gosto que você aprenda. Se eu estou falando com um atleta, eu gosto que você aprenda e tenha um desenvolvimento mais saudável. Porque não adianta eu chegar com você e cuspir exercícios aí para você e você simplesmente fazer e não aprender. Não, eu quero que você aprenda. Quero que você lá na frente, se você não estiver comigo, você aprendeu alguma coisa comigo. Eu gosto de deixar essa sementinha ali para que você possa olhar para trás e vai dizer, eu aprendi com o Antônio. Então, tá aí, clica no site e sem mais delongas, vamos continuar. O quarto é organizar o teu treino, a tua sessão de treino. É importante você começar com trabalhos de ativação, como mobilidade e alongamentos dinâmicos, depois ir para uma parte técnica ali. A parte técnica, se você está treinando, se o dia hoje é treinar com bola, é uma parte técnica, e depois vai para o teu objetivo principal. Mas se você está na academia, é interessante também você iniciar com esse trabalho de mobilidade e ativação, evitar alongamentos muito longos e estáticos, tanto para aquecer quanto para desaquecer. Procure uma sessão diferente para você desenvolver flexibilidade, mas não use a sessão principal de treinamento para desenvolver, para você não atrapalhar os teus ganhos. Tem outras alternativas para você fazer para ganhar flexibilidade no treinamento. Então, Tem aqui um após exemplo, ó, eu utilizo, cara. olha só, utilizo ativações com alongamentos dinâmicos, sem ser trabalhos estáticos, com mobilidade, com ativação com elástico. Olha só esse aquecimento aqui. Na verdade, é um pré-aquecimento, né? É uma pré-ativação que eu fiz ali. Separo dois grupos, coloco um grupo ali no colchonete. Geralmente, se o campo estiver melhor, nem utilizo o colchonete, vai para a grama mesmo. Mas esse campo aí não estava em boas condições, utilizamos ali o colchonete. Faço ali alguns trabalhos de ativação com os elásticos, com as mini bands, e vou trabalhando a mobilidade com o grupo, depois troco. São muitos atletas, a gente pode fazer essa alternativa. Falando ali, se eu estou falando diretamente com os preparadores físicos, né? Isso é uma metodologia que eu gosto de utilizar para poder ter um comando melhor com o grupo, não tem segredo nisso. Só dividir os grupos ali. A única dica que eu dou é não passar tantos exercícios para você não esquecer, porque um grupo vai fazer o mesmo que o outro. Acaba que às vezes a gente coloca tanto exercício que quando vai mudar o grupo, né, a gente esquece a sequência. Mas o que um grupo tem que fazer, o outro tem que fazer também. Então, basicamente é isso, cara. Então, olha só, eu trabalho agora de core, que eu fiz ali. Então, esse é um tipo de pré-ativação. Geralmente eu utilizo no início da semana, quando tem 2 dias de folga. Às vezes aqui no Emirados Árabes geralmente acontece muito de ter 2 dias de folga, tá voltando de uma folga longa.
Eu faço uma ativação interna ali, trabalhando o núcleo do corpo com o core. E esse é um tipo de exemplo desses trabalhos. Utilizo sempre praticamente exercícios iguais, mas vou mudando a sequência, vou mudando alguns exercícios, 2, 3 exercícios. Tem uma gama aí de exercícios para gente, que a gente pode utilizar nesse caso. Enfim, chegamos ao quinto tópico. Foi muito rápido, né? A gente vai falando, falando e de repente acaba. A gente tem que ser rápido aqui no YouTube. Mas o quinto e último tópico, e não menos importante, é você se manter motivado. Tenha disciplina. Ter disciplina é muito fácil você falar. E é muito fácil você ir treinar numa semana que você está motivado. Mas e quando a motivação acabar? A motivação ela não vai durar para sempre. E essa disciplina ela vai te tornar um atleta melhor. Não importa as condições, vá e faça. Faz o que tem que ser feito. E eu estou falando aqui não diretamente só para atleta também, tá? Eu sei que tem preparador físico me ouvindo. Tem vezes que a gente não quer produzir, tem vezes que a gente também não está motivado, mas a disciplina vai nos tornar melhores. E eu utilizo isso para a minha vida também. Uma boa dica para o atleta que quer treinar: procure um parceiro de treino, chame um amigo, alguém que está precisando treinar também, e aí você vai ajudar ele e poder se ajudar também. Treinar com um parceiro de treino é cientificamente comprovado, tá? Você aumenta teus ganhos. É muito melhor você treinar com alguém do que você treinar sozinho. É o mesmo estudo também sobre música. Já foi dito também num estudo também falando sobre música, que a música, ela treinar com música nos motiva. É igual treinar com um amigo. Treinar com alguém também vai ter uma companhia de treino, ela vai te ajudar também nos teus ganhos. E abrace o processo. Abrace o processo, aproveite isso, curta aquilo que você está vivendo. A vida ela não é só sofrimento, não. Não é só você acordar cedo e trabalhar e voltar e colocar comida na mesa. Aproveite esse processo. Curta aquilo que você está vivendo, que daqui a pouco você vai até sentir falta. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? É tanto e se na nossa vida. Aproveite o momento, aproveite o processo, curta ele, que eu tenho certeza que a tua vida ela vai melhorar. Segue esses 5 processos e não te esquece aí de se inscrever no canal. Se você chegou até aqui, eu te agradeço e vamos para a próxima.